O ano era 2007 e eu havia acabado de sair, recém-formado no seminário, tinha terminado teologia, recebi uma ligação, tinha 22 anos, e a ligação era para eu atender, dar um suporte para uma família que estava enlutada com a perda do filho. Preparei um discurso, escolhi ali umas palavras, treinei até o olhar, com aquela presunção de quem acha que sabe lidar com qualquer coisa, e eu fui. Quando cheguei no velório, ao centro tinha um caixão bem pequenininho. A família estava chorando a perda de um bebezinho de 6 meses. E quando eu vi aquilo, eu já não sabia mais o que falar para a mãe, não fazia ideia do que falar para os irmãos, que eram outras crianças pequenas. E eu fiquei tentando caçar alguma informação, alguma palavra, algum sussurro que me ajudasse a entender o que fazer naquele momento. E foi aí que eu ouvi uma pessoa começando uma história e ela disse o seguinte: lembra do dia que ele... E seguiu então contando a história de uma lembrança daquele bebezinho. Uma história que não era conhecida pelas pessoas que estavam naquele grupo e que tiveram a atenção captada por essa memória. Os anos seguiram e eu acabei indo a quase uma centena de cerimônias fúnebres. E algumas coisas se repetem. E dentre as coisas que se repetem nessas cerimônias, nesses lugares, é esse evento curioso. Quando grupos diferentes se encontram e eles conversam e compartilham histórias que não eram conhecidas por todos. De repente, as memórias elas começam a aparecer. E as memórias que pertencem a uma pessoa, elas são colocadas à disposição de todas as outras. As memórias vão surgindo, vão aparecendo, vão ganhando novos adeptos. Esses momentos, eles se tornam circunstâncias onde acontece uma ampliação do nosso repertório de memórias. O luto faz isso com muita força, traz memórias. Traz memórias, por exemplo, eu me lembro de uma vez de um pai que todas as sextas-feiras ia a uma casa de idosos tocar violão, mas as filhas não sabiam disso. Foram apresentadas a essa memória naquele momento. Ou ainda de uma senhorinha fofa, querida, aquele estereótipo de senhora pacata, mas ela era simplesmente a sensação das aulas de zumba da academia do bairro. Ou ainda uma jovem que se tornou uma exímia cozinheira, mas foi morar longe e nunca as pessoas da família desfrutaram dessa habilidade, nunca souberam desse talento. Isso tudo vem com muita força diante do luto, diante das perdas, porque são momentos em que a gente começa a recorrer às memórias. E isso talvez nos faça a seguinte pergunta. A gente pode perguntar, mas por que esperar esse momento? Por que será que essas coisas acontecem aqui? Por que essas coisas acontecem apenas nessas horas? E talvez, não sei qual a resposta para essa pergunta, mas talvez uma das respostas seja uma proposta da professora Leda Maria Martins, quando ela diz que o rito fúnebre torna-se uma das vias mais fecundas de transferência de energia e de força vital do sujeito para a coletividade, envolvendo vida e morte nas mesmas espirais cinéticas de concentração e distribuição, de permanência e efemeridade. Meu convite não é para a gente pensar e sair daqui pensando como é que a gente antecipa essas memórias, como é que a gente antecipa essas vivências. Mas pensar que, dado a inevitabilidade das perdas e dos lutos, dado que isso talvez nós vamos viver algumas vezes, diante disso, diante dessa inevitabilidade, talvez o convite para a gente seja um pouco diferente. E por isso eu quero marcar aqui a minha proposição. A minha proposição para os próximos instantes é a seguinte, é que para a gente criar, pensar futuro, imaginar futuros diferentes, talvez a gente precise visitar com um pouco mais de cuidado as nossas memórias. O luto, ele é um momento em que os fragmentos de memória se espalham e aí então a gente é convidado para fazer um mosaico. E esse mosaico, ele elucida o passado,
ele ao mesmo tempo sugere perguntas novas, ele nos desloca no presente. E toda vez que eu me desloco no presente, eu mudo o lugar de onde eu estou olhando para o futuro. E se eu então estou olhando para um futuro diferente, eu talvez imagine e consiga construir um futuro diferente. Mas a gente às vezes não considera isso, não pensa nisso. Porque a gente foi acostumado a deixar o passado para trás, o que passou, passou, vamos seguir em frente, o que tem pela frente é mais importante, então a gente processa o passado com muita velocidade. A gente foi acostumado também a ver as coisas como uma linha, passado, presente e futuro. Só que a gente já aprendeu que a vida, que a experiência na vida da gente não é assim linear, as coisas não acontecem dessa maneira. E quando a gente se convence ou toma nota disso, a gente tem a oportunidade de pensar o tempo de uma forma diferente. Povos originários de diferentes lugares, com cosmovisões diferentes, inclusive várias cosmovisões africanas pensam o tempo como espiral. Isso significa que eu não imagino o futuro e volto para o presente do mesmo jeito. Mas que toda vez que eu imagino, eu de fato vou ao futuro e quando eu volto para o presente, eu já não sou a mesma pessoa. Da mesma forma, quando eu vou para o passado e eu volto, eu trago de lá alguma coisa que muda aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Dessa forma, e isso se amplia ainda mais, quando eu penso que quando eu visito ao passado, a minha próxima visita também já não vai ser igual. A gente nunca visita a mesma memória da mesma forma, porque a gente se desloca e isso é muito interessante porque de alguma forma a gente muda o passado. Não alterando a história, mas alterando a nossa relação com a história, alterando os laços que a gente criou com a história. E nessa alteração da história, a gente muda o lugar onde a gente está, muda a nossa maneira de ver o mundo, muda a nossa maneira de ver as pessoas, muda a nossa maneira de entender o presente. E passa a ver o tempo dessa forma. Podendo ver o tempo dessa forma, como essa espiral. Quando os lutos e as perdas nos levam para esses momentos de tensão entre passado e futuro, quando nos levam para essas circunstâncias, a gente é forçado a fazer esse movimento. A gente é forçado a lembrar, a gente é forçado a pensar, forçado inclusive a conversar com quem a gente às vezes não conversa. E esse movimento desse tempo, ele mostra e nos tira de uma disposição que a gente tem, de um tempo que a gente vive onde tudo é muito na velocidade. A gente tem pressa de responder as coisas, a gente precisa responder tudo muito rapidamente, a gente precisa resolver tudo com muita velocidade, tudo é rápido, tudo é muito rápido. E nessa de ser tudo muito rápido, a gente acaba achando que os movimentos são previsíveis, porque a gente entende que a gente vai conseguir fazer tudo nessa linha reta. E a gente, usando a frase do Nego Bispo, tudo que é reto mente. A gente não está indo reto para o passado, nem reto para o futuro. A gente vai nas curvas, nas ondas, nas intersecções, nas encruzilhadas, e a gente vai encontrando outros caminhos e vai se reencontrando com o passado e com o futuro, às vezes na mesma memória, no mesmo momento. Por que é importante pensar sobre isso? Porque nesse tempo onde tudo é agilidade, velocidade, eficiência, faça as coisas com muita velocidade, faça disso muito rápido, parece que a gente vive baixando as histórias compactadas e a gente quer sintetizar essas histórias em alguma ferramenta de inteligência artificial e entregar um resumo em 3 tópicos daquilo que a gente viveu. Parece que a gente está andando, fazendo um passeio no museu, mas durante um treino de corrida e querendo baixar o pace, indo rapidão, querendo ver tudo. A gente faz isso com as nossas histórias e com a história das outras pessoas. A gente fala para as pessoas, olha, me conta aí alguma coisa sobre você, me fala alguma coisa marcante, mas uma só. Me manda um áudio do final de semana, mas que não seja um áudio também de mais de 2 minutos. Isso tem um custo, porque as memórias não pensadas se tornam repetições não percebidas. A gente precisa ampliar o nosso repertório de memórias. A gente precisa fazer esse movimento intencional e coletivo de enxergar e colecionar uma variedade maior de memórias.
ser curadores das memórias, das nossas e dos outros. Porque se assim não for, a gente vai só construir um futuro com muita superficialidade. Frequentemente, falando com organizações e falando sobre inovação, as pessoas falam: como é que a gente pode fazer para inovar mais rápido, para tomar decisões mais rápidas, para fazer isso, porque a gente tem uma pressa. E talvez, o que esteja limitando o nosso futuro não seja a falta, talvez, da velocidade com que a gente dá conta de criá-lo, mas seja a maneira descuidada como a gente não permite que o passado seja expandido. É expandir o passado para a gente ter um futuro largo. É aumentar a variedade de memórias que a gente compartilha para a gente ter variedade de cenários de futuro. Habitar essa espiral de tempo com mais intenção. Meu convite para você é esse. É que você pense nesse tempo em que as coisas se sobrepõem e se encontram e ter mais intenção para isso. Como é que você vai viver, talvez, essa intenção? Em 17 de setembro de 2024, eu mandei a última mensagem para minha irmã, que foi no dia do nascimento da minha filha, da Violeta. Escrevi a mensagem para ela. Só que minha irmã faleceu em abril de 2021. Acontece que eu continuei escrevendo para minha irmã, mesmo depois do falecimento dela. Na conversa era como se fosse um depositório das experiências, das vivências, de coisas que eu ia vivendo e ia colocando lá. A minha memória da minha irmã, minhas lembranças da minha irmã, é de uma mulher muito simpática, que gostava das pessoas, tinha muito orgulho de mim, até onde eu sei. Era uma pessoa muito presente para a família, mas era uma pessoa também muito reclamona, muito crítica. No velório dela, algumas pessoas que eu não conhecia, mas que a conheciam, vieram falar comigo. E uma das coisas que eu ouvi de várias formas foi que a minha irmã era admirada por elas por ser uma pessoa de muita fé, por ser uma pessoa muito otimista e muito grata com a vida. E aquilo me surpreendeu. Tanto que na mensagem que eu escrevi, em setembro de 24, entre outras coisas, eu escrevi para minha irmã dizendo: farei o máximo possível para que a Violeta tenha fé na vida e seja otimista como você. Eu só posso desejar uma filha otimista como a minha irmã, porque alguém emprestou memória sobre ela que eu não tinha. Eu só posso querer uma irmã parecida, querer uma filha parecida com uma irmã que eu não conheci, mas que existiu, porque em um momento específico, em um momento muito importante, as pessoas emprestaram e enriqueceram o meu futuro com as lembranças delas. O que eu quero propor para você é para que você saia com o desejo de expandir o seu repertório de memórias. Faça isso coletivamente, para que a gente saia com esse desejo de coletivamente acessar e enriquecer as memórias que a gente tem. Para quem talvez você precisa fazer um pedido de: olha, a gente está aqui, e o que você acha de me emprestar algumas memórias? Para quem você precisa pedir memórias sobre a sua infância, sobre a sua família, memórias sobre os sonhos que vocês sonhavam, memórias sobre como é que era tudo antes de você chegar. Para quem que você pode pedir memórias? Que tal sair daqui hoje e fazer um pedido? Me dá uma memória sobre mim que eu ainda não tenho. Obrigado.